Bem, meus amigos, estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 28 de setembro de 2021, para nessa tarde estudarmos mais uma vez o Livro dos Espíritos, esta publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 1, Dois Espíritos. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou pedir para a Iraci fazer a nossa prece de abertura. Iraci, por favor, faz a nossa prece. Vamos lá. Pai Criador, nosso Pai Maior, solicitamos, Senhor, a vossa permissão e a permissão de nosso Mestre amado, para nós aqui reunidos, nesse momento de estudos, possamos dar início aos nossos estudos de hoje. Pedimos, Mestre, além da sua permissão, a sua bênção e a sua compreensão. Estamos encaminhada, nos esforçando bastante, Mestre, para entendermos, para aprendermos e para colocarmos em prática os seus ensinamentos. E por isso nós precisamos muito da sua ajuda, da sua misericórdia, da sua força. Obrigada, Mestre amado, e obrigada ao nosso Pai. E nesse momento daremos início aos nossos estudos de hoje. Que assim seja. Bem, meus irmãos, boa tarde, amigos. Os nossos estudos. Eu vou fazer aqui apenas uma pequena recapitulação da aula da semana passada. Na semana passada, nós estudamos a questão 122, como eu falei, da parte segunda, capítulo 1 dos Espíritos, que trata da progressão dos espíritos. E eu vou ler aqui a pergunta de Kardec e vou ler a resposta dos espíritos. Kardec pergunta: como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? E os espíritos respondem: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. E na semana passada eu peguei essa resposta. Como vocês podem perceber, essa resposta tem 4 períodos, tá? Então, nós dividimos cada um desses períodos. E o primeiro ficou assim: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. E aí nós falamos sobre esse período. No segundo, já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Também conversamos sobre esse período. Aí vem o terceiro período: a causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. E deixamos o quarto período para analisarmos hoje. Então, resumindo esses 3 períodos, que considerações nós fizemos? Fizemos a seguinte consideração, resumindo os 3. Os espíritos se tornam bons ou maus pela própria vontade. A aceitação é da pessoa, é do indivíduo. Ninguém é mau por circunstância, o sujeito é mau por decisão. Aí a gente coloca essa ideia de mal equivocado, né? O sujeito faz as suas escolhas. Podem ser escolhas boas ou podem ser escolhas equivocadas. Mas nós não temos como culpar a ninguém. Não podemos culpar uma terceira pessoa, uma outra pessoa. A escolha é sempre nossa.
Colocamos também que antes de ter a consciência de si mesmo, o espírito não tem livre-arbítrio. Aquele espírito, assim que sai das mãos do Pai, aquele espírito que, primeira encarnação, que o espírito que não tem consciência de si mesmo, não tem livre-arbítrio. É aquele espírito que é, entre aspas, guiado, né? Se ele não tem consciência de si mesmo, ele não tem livre-arbítrio. E colocamos também que o espírito só expressa a sua vontade quando tem consciência. Quando ele tem consciência de si mesmo, a partir do momento que ele adquire a razão, ele passa a ter consciência de si mesmo. A partir daí, ele expressa a sua vontade. E expressando a sua vontade com consciência de si mesmo, ele faz as suas escolhas. E baseado nas suas escolhas, ele terá méritos ou deméritos. E aí começa a grande saga do espírito, né? E nós demos algumas bibliografias, o Consolador, no item 32, o Pensamento de Emmanuel, o Problema do Ser e do Destino da Dor, estudando o Evangelho, para conversarmos sobre isso. Mas essas bibliografias foram da semana passada. Então, até então, esses 3 períodos dessa questão 122 abordou esse ponto. Uma outra coisa também que eu quero relembrar aqui vamos olhar rapidinho aí a questão 115 do Livro dos Espíritos. Na questão 115, Progressão dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então, o ignorante é aquele que não sabe. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, ele falou aqui, a cada um deu determinada missão. Que missão é essa? A evolução. Né? Essa é a missão para cada espírito. Buscar o seu projeto de evolução. Mas ele inicia essa questão dizendo: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então, o ignorante, nós já sabemos o que é. É aquele que não sabe. Agora, quando ele diz Deus criou todos os espíritos simples, algumas pessoas têm dificuldade de entender o que é esse simples. Tá? A palavra simples aqui, nessa questão 115, Deus criou todos os espíritos simples. Esse simples não é o contrário de complexo. Não é o contrário de complexo. Tá? O espírito é simples porque estamos falando do espírito, tá? O ser inteligente. O espírito é simples porque ele é um todo. Ele é um todo. O espírito não pode ser dividido em partes. Ele é único, tá? Não foi criado composto por várias partes. Ele foi criado uno. Ele não é divisível. Por exemplo, eu tenho aqui essa caneta. Essa caneta é composta por uma tampa, por uma partezinha aqui da parte inferior que desatarracha. Ela tem também uma parte aqui de borracha. Ela tem uma carga. Essa carga tem uma ponta. Dentro dessa carga tem uma tinta. Então, este objeto aqui não é simples. Ele pode ser dividido em várias partes. Mas o espírito, ele é uno.
Ele não pode ser dividido. Lembra quando nós estudamos sobre a ubiquidade dos espíritos? Nós falamos sobre isso? Que o espírito pode irradiar seu pensamento, mas não pode se dividir e estar em várias partes ao mesmo tempo. O espírito é uno. Ele é um todo. Por isso que ele é chamado simples. Porque ele é uma entidade única. Não estou falando do conjunto espírito, perispírito, corpo físico. Eu estou falando do espírito. Por isso que ele foi criado simples, tá? E ignorante. Ele é um todo. Ele é um ser único e sem conhecimento. Entendeu? Simples é uno, ignorante, sem saber. Isso a gente tem que entender, tá? O espírito não foi criado composto por várias partes. Ele foi criado simples. Ele é um todo. Ele é único. Ele é uno. Ele não sabe. Pode falar. Rose, me desculpe, mas para mim poder ter um entendimento assim mais, um entendimento maior. E hoje nós continuamos simples? Claro, o espírito é simples. O espírito é o espírito. Como ele foi criado pelo Pai. Ele é uno. Ele não pode ser dividido. Eu não estou falando do ser encarnado. Porque aí a gente mesmo sabe. É um conjunto. Corpo físico, perispírito, né? Mas eu estou falando da essência. Sim. Essência, espírito, o ser criado por Deus. Ele é uno. Ele não pode se dividir. Tá? Ele não pode se dividir. Porque a pessoa vai dizer assim, mas o espírito sempre vai conversar o perispírito. Mas o perispírito não é o espírito. O perispírito não é o espírito. E no momento inicial não tinha perispírito. Nesse momento inicial não tinha perispírito. Beto, eu não estou falando do perispírito. Eu estou falando do espírito. Ser inteligente. O perispírito é como se fosse, entre aspas, vou fazer aqui entre aspas, uma capa que o espírito veste. Mas ele não é o espírito. Ele não é o ser inteligente. O ser inteligente é o espírito. Ele não é. Ele possui um perispírito que o acompanha para auxiliá-lo, mas o perispírito não é o espírito. Ele não é o espírito. Ele não é. O espírito é a essência, é o ser inteligente, o ser imortal. Esse ser imortal é um todo, é uno. É a essência, ele é uno. Entendeu o que eu estou dizendo? O perispírito, nós sabemos que vai se desenvolvendo conforme o espírito vai evoluindo, mas ele não é o espírito. Ele não é o espírito. O espírito criado por Deus, ele é uno. Entendeu? Deu para compreender? Vocês conseguiram entender essa ideia? Denise, Carmen, Iraci? O espírito é uno. Ele utiliza o perispírito. Como ele utiliza também o corpo físico. Para estar encarnado, ele tem que ter um corpo físico. Mas ele é a essência. Ele é uno e não pode ser dividido. Por isso que ele é simples. Ele é simples. Entendeu? Ele é um todo. É uma coisa só. Simples, porque é uno, único. E ignorante, sem saber. Assim que Deus criou. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes.
Então, para a gente ter essa ideia, o porquê ele é simples, tá? Não é o contrário de complexo. É o contrário de ser uno, tá? Então, nós vamos agora ler o último período da questão 122 e vamos também ler o item 122A e o 122B, que completam essa questão 122. O último período da questão 122, da resposta, é o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então, esse último período, ele complementa os três outros. Ele diz aqui, eu vou ler tudo, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Aí ele já pensa no processo evolutivo, né? Conforme ele adquire, à medida que adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse terminada por uma causa independente da vontade do espírito. Ele está dizendo aqui que quem escolheu foi o espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Aí ele vira e diz assim, é o que se contém na figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Então ele diz que na figura alegórica, né? A grande figura emblemática da queda do homem, todo mundo sabe que é uma alegoria. Isso que nós falamos aqui, na questão 122 da aula passada, é o que consta, é o que se contém na figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então, qual é a figura emblemática da queda do homem e do pecado original? Não é a história do paraíso perdido? Não é a história de Adão e Eva? Porque é na história, na parábola, lembrando sempre, de Adão e Eva, é que está caracterizado a queda do homem e o pecado original, não é isso? Não foi assim que nós aprendemos? É a história do paraíso perdido. Então, os espíritos estão dizendo aqui que na história do paraíso perdido, da história de Adão e Eva, que trata do paraíso perdido, do pecado original, está contida a figura, toda essa questão do homem sem conhecimento de si mesmo e do homem que se começa a adquirir essa razão. E na 122A, Kardec pergunta, dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com fazê-lo sucumbir, foi isso o que se tentou simbolizar na figura de Satanás? Quando é que Satanás aparece na Bíblia? Não é na história do paraíso perdido? Não é a serpente? Não é? Então, olha só. Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que rejubilam com fazê-lo sucumbir, foi isso que se tentou simbolizar na figura de Satanás. E aí, quem é que criou passou essa parábola para os homens? Não foi Moisés que escreveu a Gênese bíblica, os 4 livros do Pentateuco? Foi o profeta Moisés que começa a narrar essa história, porque era uma história que fazia parte da cultura hebraica, já estava lá há muito tempo. E a 122B, tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem?
Todo mundo já sabe quando é que é a origem do espírito. Origem, simples e ignorante. Acompanha-o na sua vida de espírito. Então, ele está dizendo que essa influência que foi simbolizada pela história do paraíso perdido acompanha-o na vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Então ele coloca aqui que os espíritos, através dos profetas, tem antes dos profetas essa história já existia, e simbolizado em outras culturas por outros personagens, que em cada cultura, seja da indiana, cultura oriental, tem uma história de um Adão e Eva, com outro nome. E todas as culturas têm uma história de um casal. Os indianos também têm a sua, os chineses têm a sua, simbolizando a criação do mundo. Uma história para simbolizar a criação do mundo. E nessas culturas, essa ideia da criação do mundo, ela busca mostrar isso aqui. Então, sempre na história do homem, isso vai acompanhá-lo. Desde o momento que ele encarna sua primeira encarnação, até o momento que ele vai se tornar um espírito puro. Vai estar sempre ali. Essa luta do bem contra o mal, essa luta da queda do homem, essa luta do paraíso perdido. E aqui ele coloca isso. Onde está isso? Na Bíblia. Na Bíblia. Tanto que ele diz aqui, no último período da 122, é o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original, que nós conhecemos no Antigo Testamento. E depois ele diz de novo da 122A. Foi isso o que se tentou simbolizar na figura de Satanás, que está onde? Lá, na Bíblia. Então, nós vamos agora, né? Então, essas questões aqui, 122, 122A, né? Elas nos remetem à simbologia do Gênesis bíblico, a alegoria da queda do homem, da figura do paraíso perdido, que é do pecado original, e ao simbolismo da figura de Satanás na parábola, na ideia da serpente. Por que a Igreja Católica batizava as crianças? Para que ela se tornasse pagão, mas para que ela não ficasse com aquela ideia do pecado, para tirar do homem o pecado original. O batismo tem essa função de retirar da criança o pecado original. Qual foi o pecado original? A Eva comeu o fruto proibido. Fruto, não tem maçã na história. A maçã foi colocada pelos gregos. Aí tem o tal do Deus Eros do meio, mas na tradição hebraica só se fala do fruto e não se identifica qual é o fruto, tá? Então, essa maçã vem dos gregos, né? Então, nós vamos nos reportar ao Antigo Testamento, no Gênesis bíblico, e buscar a simbologia da criação, tá? Não com os olhos da factualidade. O que é factualidade? Factualidade é tudo aquilo que possui a existência verdadeira, né? Em que há verdade comprovada. E nessa história de Adão e Eva não tem factualidade. Adão não existiu, Eva não existiu, muito menos a serpente. Tá? Então, nós vamos analisar
tentar buscar a simbologia para entender essa história, tá? Sem os olhos da factualidade, tá? Pois isso é uma parábola que traz elementos simbólicos da cultura hebraica. Quer ver um exemplo? A parábola que nós estudamos semana passada, a parábola da rede. Também é uma história cheia de símbolos. Não é factual, mas ela tem símbolos. Por exemplo, a rede simbolizava a lei de Deus. O mar simbolizava o mundo com suas ondas perigosas e turbulentas, onde as pessoas se deixavam levar ao sabor dos apelos materiais. Os cestos simbolizavam a proteção e o cuidado com que nos tratam os amigos espirituais. Os peixes são os homens de todas as raças e credos que são recolhidos pelas redes. Então, não se pode levar a parábola da rede e as outras parábolas e interpretá-las ao pé da letra. Não se pode. Toda parábola é formada por elementos simbólicos. E essa parábola da criação, do paraíso perdido, da queda do homem, também é uma parábola cheia de símbolos, tá? Então, quando nós olhamos essa estrutura simbólica do Gênesis bíblico, temos uma ideia de demonstrar a criação e todos os simbolismos que essa parábola nos traz. Vamos abrir a Bíblia aí, no livro A Gênesis, capítulo 2, versículo 9. É o primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, e não fechem, tá, gente? Deixa aberto que a gente vai usar isso várias vezes. Capítulo 2, versículo 9 da Gênesis bíblica. A gente tem que falar Gênesis bíblica para não confundir com o livro A Gênesis de Kardec, tá? Capítulo 2, versículo 9, diz assim, Yahvé Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores. Presta atenção. Fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver. Então, olha só. Yahvé, Deus, fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer. E a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, são duas árvores. A árvore da vida, tá? A árvore que dá o sentido da vida e a árvore da ciência. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nós vamos encontrar Yahvé, tá? Fez crescer do solo duas árvores. A árvore da vida, a árvore que dá o sentido da vida, e a árvore da ciência, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, vamos dar uma lida nos versículos 16 e 17 desse capítulo 2. 16 e 17. Está lá. E Yahvé deu ao homem este mandamento. Podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, terás que morrer. Então ele diz que tem um tempo para, né? Tem um tempo para se poder comer da árvore do conhecimento. Existe um tempo para isso. Porque se comer dessa árvore de forma antecipada, na hora que não é no tempo que não é adequado,
você terá que morrer. Mais ou menos lembrando assim, para tudo tem um tempo. Se você quer, né? Tá chegando uma inspiração aí. Se você quer receber conhecimentos sem antes estar preparado para entendê-los, o que vai acontecer com esses conhecimentos? Não jogueis pérolas aos porcos. Eu vos enviarei o Consolador, que há de vir revelar para vocês tudo que vocês não puderam conhecer agora, porque não estavam preparados para entender. Então, olha aqui. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres terás que morrer. Eles estão lá, no jardim, ainda. Então, tudo tem o tempo certo. E Jesus chamou bem atenção para isso. Não jogueis pérolas aos porcos, porque eles não saberão, né, qual o valor que eles poderão dar. Então, a gente vai pegando aí. Agora, vamos ao versículo 25, desse capítulo 2 do Gênesis. Está lá. Ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher. Mulher, ela não tem nome aqui. Todo mundo sabe quem é ela, mas ela não tem nome ainda. O homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Eles não se viam nus. Por quê? Eles não se envergonhavam de estarem nus. Porque eles não tinham consciência de si mesmos. Eles estavam nus. O homem e sua mulher. E não se envergonhavam. Porque eles não tinham consciência do que era nudez. Agora vamos até o capítulo 3 de Gênesis. Quem tem a Bíblia aí, pega aí, capítulo 3, versículo de 1 a 5. A queda. O título desse começa aqui, a queda. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé, Deus, tinha feito. Ela disse à mulher, então Deus disse, aí ela virou-se para a mulher e disse assim, a serpente, então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? Na realidade, ela fez uma pergunta para a mulher. Então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu para a serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, sob a pena de morte. E aí a serpente vira-se para a mulher e diz, a serpente disse então para a mulher, não morrereis, não morrereis. Mas Deus, continua a serpente, sabe que no dia em que dele comerdes desse fruto, né, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses. Letra minúscula. Versado, alguém que é versado e tem conhecimento. Versados no bem e no mal.
Uma coisa interessante aqui, eu fazendo a pesquisa, é que na Torá, que é o livro dos Hebreus, quando você vai falar de Deus, sempre vem escrito assim, eterno Deus. Porque em algumas Bíblias, e eu tenho uma delas aqui, esse trecho que diz assim, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus. Em algumas está como Deus. Em algumas está como Deus. Então está escrito assim, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus. Em algumas está assim. Na de Jerusalém está como está da Torá. Sereis deuses. Aí as pessoas que pegam uma Bíblia que está assim, ser como Deus, ela diz, quer dizer, se eu comer, eu vou ficar igual Deus. Então a Torá, ela tem o seguinte, quando ela quer falar de Deus, Pai Criador, ela fala eterno Deus. Quando ela quer falar sobre Deus, com letra minúscula, aquele Deus que não é o Pai Criador, ela usa só Deus, com letra maiúscula. Então, toda vez que você lê na Torá, eterno Deus, Pai Criador. Quando ela falar Deus, não é o eterno Criador. É um... Já na Bíblia de Jerusalém, ele faz uma tradução bem tranquila, que ele diz, e ela diz, mas Deus sabe, e depois diz, se comeis os frutos, sereis como deuses, com letra minúscula. Aí você já sabe que esse deuses não é o Pai Criador, porque o Deus com letra minúscula não é o Pai Criador, tá? Então, isso aqui é para a gente ficar prestando atenção, porque pode ter uma Bíblia onde, quando ele diz, e vós sereis como Deus, está um Deus com letra maiúscula. Mas se alguém tem alguma Bíblia que está escrito assim, no versículo 5, assim, mas Deus, aí é Deus, letra maiúscula, sabe que no dia em que dele comeres, vossos olhos se abrirão e vós sereis como, aqui é deuses. Quem tiver pode escrever aí, deuses, versados no bem e no mal. Tá? Isso é importante a gente saber. Agora, vamos ler o versículo 6. O versículo 6 diz assim, a mulher, viu que a árvore era boa ao apetite. Lembra que lá no início diz assim, de que Deus, no versículo 2, disse assim, ó, cadê aqui? Deus fez crescer no solo toda espécie de árvores formosas, de ver e boas de comer. Ele falou de ver e boas de comer. E aqui no 6 diz, a mulher viu que a árvore era boa ao apetite, porque Deus fez a árvore de comer, de ver e de comer. Percebeu como o texto, entre aspas, vou dizer uma palavra aí, capcioso, você tem que prestar atenção. Então a mulher era boa ao apetite e formosa à vista. Olha aqui, Deus fez árvores de ver e de comer. A mulher aqui, no capítulo 3, viu que a árvore era boa ao apetite, porque Deus fez a árvore de comer, e formosa à vista, porque Deus fez a árvore de ver. Fez o link. Árvore de comer era para o apetite. E árvore formosa, árvore de ver. Aí continua aqui. E que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Opa! Ele fez também, Deus fez a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela viu que era desejável para adquirir discernimento. Opa, árvore do conhecimento do bem e do mal, que está lá no capítulo 2. Tomou-lhe do fruto e comeu. A mulher tomou do fruto e comeu. Deu também a seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então, gente, vamos começar agora a destrinchar isso. Nós conhecemos a palavra Adão. A palavra Adão, tá, vem de Adão. Adão, A-D-A-N.
ou A-D-A-Tio. Alguns escrevem com tio, outros com N, tá? Então, vem de Adão, que é igual homem. Homem. E ela deriva de uma outra palavra hebraica chamada Adamá, que significa humus, terra. Então, isso vai dar a ideia que o homem foi criado do limo da terra. Adão, que é homem, que é derivado de Adamá, que é limo, que é humo, que é terra. O homem foi criado do limo da terra, tá? E esculpiu Deus, a ideia é que esculpiu Deus, esse homem, e soprou nas suas narinas o hálito da vida. É um simbolismo, tá? Adão, o homem, ele significa o ser humano, ele significa a humanidade. Ele significa Adão, significa a humanidade. Mas, depois, nós vamos ver que Deus, ele vai, né, mais tarde até, nós vamos ver, lá que nós vamos chegar lá. Capítulo 3, versículo 20, o homem chamou sua mulher Eva. Opa! No versículo 20, tá? Nós vamos entender que Adão chamou a sua mulher de Eva. E depois a gente vai entender por quê. Porque até então ela era chamada de mulher. E ela passa a ter um nome, Eva. Então, nós vamos começar a identificar. Então, já sabemos que Adão representa a humanidade. E a Eva? Quem a Eva representa? A palavra Eva vem de evarrar, com 2 R's. Evarrar. Significa a mãe de todos os viventes. Eva é o ser vivente, é o ser que vive. Tá? No livro Gênesis, capítulo 3, versículo 7, estou seguindo aqui, diz assim: então abriram-se os olhos dos dois, porque eles comeram fruto, e perceberam que estavam nus. Opa! Aqui eles já perceberam nus. Antes não, agora sim, depois que comeram fruto. Que estavam nus, entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Fizeram, vamos dizer assim, um aventalzinho de folha de figueira, não é parreira, é figueira, e sim fizeram um aventalzinho, porque eles estavam nus para cobrir suas vergonhas, não é isso? Não é assim que o pessoal fala? Então, aqui a gente percebe uma coisa. Voltando ao capítulo 3, versículo de 1 a 5. Lembra para mim, Denise, o capítulo 3, que a gente vai ver uma coisa muito interessante aí. Capítulo 3, De novo, que você já leu, né? Capítulo 3, versículo 3. A serpente era o mais astuto de todos. É esse? Então, vamos lá. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que Yahvé Deus tinha feito. Ela disse à mulher. Então Deus disse: vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher: não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore... Você
É só até o 5. Desliga seu microfone. Tá ruim o som? Tá ruim para vocês me ouvirem? Agora vocês não estão conseguindo. Agora melhorou. Quando a Denise desligou o dela, o seu melhorou. É porque não dá para ficar os dois juntos, tá? Tá. Então desliga aí, Iraci, por favor. Então, gente, o que vocês perceberam que aconteceu nesse capítulo 3, versículo de 1 a 5? Alguém aí é capaz de perceber? O que aconteceu aí? No capítulo 3, versículo de 1 a 5. Ninguém percebeu nada? Obedeceram as leis divinas. Isso teria a ver com o livre-arbítrio? Não? Pode ligar aí, Iraci, para não ficar ruim o som. Houve um diálogo entre Eva e a serpente. Elas conversaram. Foi um diálogo. Porque a serpente começa fazendo uma pergunta para Eva. Não é? Ela diz assim: então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? Aí Eva contrapõe. Ela contrapõe e responde. Ela diz, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. E a serpente responde, não morrereis. A serpente diz para ela, mas Deus sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, versados do bem e do mal. Há um diálogo, há uma conversa entre a serpente e Eva, tá? Há uma conversa entre os dois. Eva dialoga com a serpente. E aí, olha o que acontece depois do diálogo. Está lá, no versículo 6. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então, depois do diálogo com a serpente, sendo agradável aos olhos e cobiçado saber, ela come o fruto e deu ao seu marido, deu para Adão que comeu. Você percebeu que nesse diálogo todo, Adão está calado? Adão não fala nada. Ele não participou da conversa da Eva com a serpente. Ele não participou. Mas quando a Eva foi procurá-lo, ela deu a maçã para ele, deu a fruta para ele, ele comeu. Ele não disse assim, mas Eva, Deus falou que não era para comer. Ele falou isso? Não. Ele pegou o fruto e comeu. E não disse nada. Tá? Repare que quando a serpente fala, Eva contrapõe. A serpente diz, ué, Deus falou isso para vocês? Que não podiam comer nada? Ela diz, não, Deus disse que a gente podia comer, mas só não podia comer desse fruto, daquele fruto especial. E a serpente diz, não, nada disso. Deus disse que vocês vão morrer, vocês não vão morrer nada. Na realidade, Deus não quer que vocês adquiram conhecimento, né? Adão não fala nada, ele é calado. Ele come do fruto. Ele não contesta.
ele simplesmente come a fruta, passivamente. Come a fruta. Por que isso acontece? Porque Adão simboliza, Adão é um homem, Adão simboliza, Adão é o homem, Adão, ele representa a humanidade, ele simboliza o momento da inconsciência. E no momento, e quando a humanidade está no momento da inconsciência, ela não fala nada, só come. Está no momento da inconsciência. Tá? Lembra? A humanidade, o ser humano, o espírito foi criado simples e ignorante. No livro dos espíritos, tem lá uma questão. Está lá uma questão. Né? Deixa eu ver aqui, só rapidinho, só para a gente... aqui, ó. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Então, esse Adão calado, ele representa o momento da inconsciência da humanidade. A humanidade sem o conhecimento de si mesmo. Por isso que ele não questiona, ele não fala nada, ele aceita tudo. Ele não tem livre-arbítrio. É a inconsciência da humanidade. Eva, é o personagem. De onde saiu Eva? Ela não vem de Adão? Ela vem da costela de Adão. Né? Eva vem de Adão. Ela foi criada a partir de Adão. Se ela foi criada a partir de Adão, ela é a geração seguinte. Eva é a geração seguinte. Foi criada a partir de Adão. Foi criada depois de Adão. Depois da parte... Depois que a humanidade começa o quê? A adquirir consciência de si mesma. Ela não foi criada junto com Adão ou primeiro que Adão. Adão foi criado. Adão calado, não tem consciência, só come. Come o fruto. Eva foi criada depois de Adão. Já é uma geração à frente. E ela começa a ter essa geração após Adão, é quando a geração, ela começa a ir despertando a consciência. A humanidade está evoluindo, despertando a consciência, tá? Adão é aquela origem, terra, o homem criado da terra, do limbo da terra, sem consciência de nada. Eva, ela é criada a partir de Adão. A humanidade começa a evoluir. Deus deu a cada uma missão, não foi? E que missão era essa? Evoluir. Eva representa a humanidade já no processo evolutivo. Tão evolutivo que ela, dialoga com quem? Com a serpente. Eva é o ser vivente que já dialoga com a serpente. E não é um diálogo qualquer, porque a serpente diz para ela, Deus falou para você não comer nenhum fruto, nada. Né? Tá aqui, ó. Vamos voltar lá, que isso é muito importante. Aqui, ó. Quando a Eva diz aqui, ela diz, então Deus disse, vós não podeis comer, olha o que a serpente falou, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim. Mas a Eva diz, não, Deus não disse isso, não. Ele disse aqui, ó,
que nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está do meio do jardim, não comereis. Nele não tocareis, sob pena de morte. Isso não é um diálogo inteligente? Que a serpente tentou pegá-la. Deus disse para você não comer árvore nenhuma, nenhum fruto de todo. Ela diz, não foi isso. Deus disse que eu posso comer das árvores. Com exceção, ela já mostrou o quê? O que a Eva mostrou aqui? Inteligência, discernimento. Ora, como é que Eva pode ter inteligência e Adão não? Porque Adão é aquele espírito primitivo, aquele espírito na sua origem, que não tinha conhecimento de si mesmo, não tinha livre-arbítrio, não sabia fazer escolhas. Eva não. Eva representa o ser vivente mais evoluído, que tem discernimento, que dialoga com a serpente. Percebeu? Que dialoga com a serpente. Né? Então, ela é a geração que sucedeu à geração adâmica e simboliza a consciência se abrindo. Ela conversa, dialoga, se contrapõe às palavras da serpente. Adão é um momento de inconsciência da humanidade, um momento de ignorância da humanidade. Essa parábola do paraíso perdido representa o momento que a humanidade vai evoluindo, uma nova geração. Eva é o símbolo do Adão melhorado, da humanidade melhorada, que dialoga, que contrapõe, tá? Por isso, os espíritos, no último período da questão 122, olha o que está lá do último período da questão 122. Está lá. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros não. Tá? Eva, aí vem o detalhe, né? Então, os espíritos fazem a citação do Gênesis bíblico, queda do homem do pecado original do último período. Eva ouviu a sugestão da serpente. Não ouviu? Ela tinha discernimento, tanto que ela contrapõe. Contrapôs, ela sabia o que Deus tinha dito, ela sabia o certo, mesmo assim ela cedeu. Ela cedeu. Então, quando ela cede e come o fruto, ela era ignorante como Adão? Não. Ela não era ignorante. A geração Eva não era ignorante como a geração adâmica, como a geração Adão. Ela tinha discernimento, tanto que ela contrapôs a serpente. Ela sabia o que tinha que ser feito. Mas ela fez? Não. Ela cedeu à tentação. Né? Ela cede. Então, esse é o momento que a consciência de Eva, o ser vivente, sabe o que não pode fazer. E isso fica bem claro nesse Gênesis 2:3. Mas ela cede à tentação, ela cede à influência. Ela cede à influência. Por isso, dá uma lida no terceiro período da questão 122. Olha aqui o terceiro período. A causa não está nele, está fora dele, nas influências que cede em virtude da sua livre vontade. Eva sabe que não deveria ouvir a serpente, mas ela se deixa influenciar
e cede. A escolha é dela. Ela já sabe o que ela não deve fazer. E mesmo sabendo o que nós não devemos fazer, nós fazemos. Nós cedemos. Não é? Característica de uma geração que está evoluindo. Tem a livre escolha. Já sabe o que é o certo e errado, mas cede. Não é mais a raça adâmica, tá? Qual a livre vontade do simbolismo de Eva? Quem decidiu? Foi Eva ou a serpente? Foi Eva, o ser vivente. Eva é a geração adâmica evoluída. O ser vivente é o ser que tem consciência da vida. Né? E lá no versículo, capítulo 3, versículo 7, está assim, ó. Está lá no 7. Vamos achar aqui. Então abriram os olhos dos dois, e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e cingiram. Olharam, nesse momento que os dois comeram fruto, eles olharam para si mesmos. Pela primeira vez, eles estão olhando para si mesmos. Perceberam-se a si mesmos. Viram-se a si mesmos. Abriram os olhos dos dois e perceberam-se nus. A consciência vai despertando. E a criatura deixa de existir somente e passa a ser. E quando ela deixa de existir somente e passa a ser, ela começa a ter consciência do bem e do mal. Vocês estão conseguindo acompanhar ou está muito complicado, gente? Tá dando para... Abriram os olhos, os dois. Vamos olhar a questão 607 do Livro dos Espíritos. 607. Olha, foram os espíritos que mandaram a gente voltar lá no Velho Testamento, hein? Está aqui no final da 122, ó. No final da 122 está aí. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem. Então eles disseram assim, ó, vai lá conhecer essa história para você começar a entender. Olha 607. 607A. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, seres inferiores da criação, Adão. Já não dissemos que tudo da natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligência elabora, se individualiza por pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. E entra, então, no período da humanização. Entrou no período adâmico, começando a ter consciência do seu futuro. Aí, ó, já vai evoluindo, já vai se tornando Eva. Capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhar para o homem. Então, ele narra aqui essa parábola, tá? Essa parábola da criação. Aí, deixa eu ver aqui mais um pouquinho. Tá. Então, vamos seguir. Se ninguém está com dificuldade, a gente continua. Olha aí, vamos ler agora a Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Na 8 está assim. Na 8 tem que ter uma correção, sabe por quê? Eu estou tirando aqui da Torá. A Torá é o livro judeu, né? Onde está a história. Na Torá diz assim, eles ouviram, no versículo 8,
capítulo 3, versículo 8. Eles ouviram o passo de Yahvé, Deus, que passeava no jardim, à brisa do dia, e o homem e sua mulher se esconderam da presença de Yahvé, Deus, entre as árvores do jardim. Na Torá não está entre as árvores do jardim, está dentro da árvore do jardim. Nas Bíblias, das traduções, eles colocaram entre as árvores do jardim, mas na Torá está dentro da árvore do jardim. Eles se esconderam dentro da árvore do jardim. É assim que está na Torá, tá? Que árvore do jardim é essa onde Adão e Eva se esconderam? Árvore do conhecimento do bem e do mal. É dentro dessa árvore do jardim que eles se escondem. Livro dos Espíritos, questão 621. 621. Eles não se esconderam dentro da árvore do jardim? Parte terceira da Lei Divina Natural, capítulo 1. 621. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Onde está? Eles se esconderam dentro da árvore do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Questão 621. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Ora, se eles se escondem dentro da árvore do conhecimento, eles têm o conhecimento do bem e do mal, que está dentro da nossa consciência, tá? Aí, versículo 3, capítulo 9 a 12. Yahvé Deus chamou o homem. Onde estás? Disse ele. Ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem. Tive medo porque estou nu e me escondi. Ele retomou. E quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? O homem respondeu. Olha aí a resposta do homem. A mulher que puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi. Foi essa a resposta de Adão. A mulher que puseste junto de mim me deu fruto e eu comi. Ao ser, entre aspas, interrogado por Deus, o que Adão fez? Transferiu responsabilidade e culpou a Eva. E ele disse, ela me fez comer. Ele transfere responsabilidade. Rose, Oi. é nós transferindo para terceiro, né? Ele A não. nossa. Ele ainda é aquela geração mais sem conhecimento. E ele diz, ela me deu de comer. Ela me deu de comer. Né? Ela me fez comer. Aí, olha o que está no capítulo 3, versículo 13. E Yahvé, então, depois que Adão diz para ele, né? E a mulher... Adão disse, a mulher... Aí diz aqui, né? A mulher que puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi. Aí Yahvé vai falar com a mulher, com a geração futura, com a geração mais avançada, com a geração que já tem conhecimento. E ele diz, que fizeste? Vira para Eva. E a mulher respondeu, a serpente me seduziu e eu comi. Ela, Eva, tem consciência do ato. E assume a responsabilidade. Eu fui enganada. Ela assume. A serpente me seduziu. E eu comi. Ela não disse, a serpente me obrigou. Ela diz, ela me seduziu. Entendeu a resposta? É diferente se eu digo assim, ele me obrigou a comer. É uma coisa. Me agarrou, me obrigou, não é? Agora,
ele me seduziu. O que eu estou querendo dizer? Eu gostei do que ele falou. Eu me deixei levar. Eu tinha condições de dizer não, mas me deixei seduzir. Entendeu? E eu comi. Então, ela assumiu a responsabilidade. Ela reconhece que errou e que, por se deixar ser seduzida, foi enganada. Ela mostra que já tem conhecimento, porque a pessoa que reconhece ter sido seduzida é a pessoa que sabe que errou, não é verdade? Eu me deixei seduzir. Então já tem esse conhecimento, já tem capacidade de discernir o bem do mal. Não é assim quando a gente erra e depois reconhece eles? Caramba, como é que eu fui cair nessa? Eu sabia que esse troço era esquisito, mas mesmo assim eu apostei. É o seu conhecimento. Adão é um homem inconsciente. Quais são as consequências? Está lá no 3,14, capítulo 3, verso 14. Então, Yahvé, Deus, disse à serpente. Agora a conversa de Deus é com a serpente. Por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos. Caminharás sobre teu ventre e comerás poeira todos os dias da tua vida. Para Adão, e vai ter uma sequência de conversas aqui, de Deus com Adão, de Deus com a serpente, de Deus com a Eva. Repare, Deus vai conversar com a serpente, que usou da sedução, vai conversar com Adão, que é a geração que ainda não tem conhecimento, e vai conversar com a geração que já está evoluindo. Vai conversar com todo mundo. Para cada um vai colocar uma situação. Para Adão, o que ele vai dizer para Adão? Para Adão, aquela geração que ainda está muito rasteira, o que ele vai ter que fazer? Vai destinar o que para ele? Lei do trabalho, manutenção. Aí tem que trabalhar. Lembra? Vai tirar a comida do chão, do solo, suor, é a lei do trabalho para Adão. Porque ele vai ter que trabalhar muito para poder subir, para ser Eva. E para Eva? Para Eva, que já é uma geração mais avançada, com certo discernimento, vai ficar responsável, essa geração, pela perpetuação, pela lei de reprodução. A Eva. Essa geração, ela vai ter que continuar a sua caminhada. Crescendo e evoluindo, crescendo e evoluindo. Está lá, capítulo 3, versículo 16. A mulher, a Eva, ele disse: multiplicarei as dores de tuas gravidezes. Na dor darás a luz filhos, teu desejo te imperirá a teu marido, ele te dominará. Então, ele diz, você que já, as gerações mais avançadas, terão que continuar o quê? Crescendo, reproduzindo, evoluindo cada vez mais. Né? E a Eva é a mãe de todos os viventes. Adão, ele é o meio, é o método, é a causa e efeito. É a causa e efeito. Eva é o objetivo, a perpetuação, a continuidade de evolução. Vamos dar uma olhadinha na questão 116 do Livro dos Espíritos. Gente, quando tiver complicado, avisa, tá? 116. Parte segunda, capítulo 1 dos Espíritos. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, imperfeito, bons espíritos, espíritos puros, mas demoradamente,
Porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Então, Eva, ela vai continuar evoluindo, crescendo, né? E qual é o meio para evoluir? Só tem um, por nossas próprias ações. Livre-arbítrio, nossas escolhas, nosso próprio esforço. Assim, a geração Adão, a geração Eva vão evoluindo. Eva, conversava, né? E dava atenção aos espíritos inferiores. No momento que ela começa a discernir, a evoluir, a ter o livre-arbítrio, fazer as escolhas, ela começa, a prestar atenção em um monte de coisa. Espíritos bons, espíritos inferiores se aproximam de nós, não é? A quem nós vamos ouvir? Eu decido, eu escolho. Vamos dizer assim, é o ônus da consciência de si mesmo. É o ônus da consciência de si mesmo. Conforme você vai evoluindo e a sua consciência vai se desenvolvendo, sua capacidade de discernimento também, você vai fazer escolhas. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Às vezes você acerta, mas na maioria das vezes você ainda erra. Porque você está pensando. E aí você pode abrir oportunidade para tudo quanto é espírito se aproximar de você. Não disse Paulo que nós somos cercados por uma multidão de testemunhas? Você vai dar atenção para quem? É sua escolha, seu direito, você escolhe. Lá em Gênesis 14, que é a conversa de Deus com a serpente, que representa o mal, a tentação, né? Ele diz: por que fizeste isso? És maldito entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre teu ventre e caminharás ou rastejarás, tem algumas bíblias que dizem assim, e comerás poeira todos os dias da tua vida. Ora, a serpente representa os espíritos inconscientes, rebeldes, né? Que vivendo dos instintos precisarão reencarnar muitas vezes dos planetas primitivos, nos planetas de provas e expiações, né? Aqueles que estão nos níveis mais baixos de evolução. Caminharás ou rastejarás sobre teu ventre e comerás poeira. Estás vivendo distintos. Então, todos os espíritos que estão no nível mais baixo da evolução, eles vivem distintos, não é? O que eles terão que passar para poder crescer e evoluir? Eles terão que encarnar. Porque se não encarnarem, não vão evoluir. É o simbolismo da serpente, que é o espírito malévolo, que é o espírito bem de baixo nível evolutivo. Alguém conhece alguma forma de um espírito de baixa evolução crescer e progredir que não seja a reencarnação? Não existe. Por isso que diz aqui, caminharás e rastejarás sobre teu ventre e comerás poeira todos os dias de tua vida. Na terra, comerás poeira na terra, rastejando aqui os dos primeiros, porque só assim ele vai crescer, ele vai aprender. Aqui, no capítulo 3, versículo 15, olha o que Deus diz para a serpente.
porém hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Qual é a linhagem da serpente? Rasteiro, baixo nível de evolução. Qual é a linhagem da Eva? Já um pouco melhor, não é? Mais evoluído. E ele diz, ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A cabeça da serpente, que a serpente não está num grau evoluído bem baixo, bate nos calcanhares de Eva. Serpente tem o corpo e a cabeça. Eva está aqui. O calcanhar de Eva bate na cabeça da serpente. O que tem entre a cabeça da serpente e o calcanhar de Eva? Um limite, um ponto que eles se encontram. Então, a gente poderia dizer, qual é o máximo da evolução? Olha aqui, ó. Corpo da serpente, cabeça de serpente. Qual é o máximo da evolução? Não é a cabeça? Qual é o mínimo da evolução? Não é o calcanhar? Então, o máximo da evolução, tá? Que a cabeça da serpente encontra o mínimo da evolução, os calcanhares de Eva. A evolução de Eva, o ser vivente, o máximo, então a gente pode pensar assim, o máximo de uma geração malévola, que é a cabeça da serpente, tá? Era o calcanhar da Eva, o mínimo da evolução. Quando você chega na cabeça da serpente, você alcançou o máximo da evolução. Agora, o que tem para você? Começar a quê? Evoluir. O máximo da evolução. Quando o ser chega no máximo da evolução, ele começa a ter. E caindo em si mesmo, lembra? E caindo em si mesmo, parábola do filho pródigo, ele começa o quê? Olhar para cima. E aí ele começa, ó, porque ninguém vai ficar eternamente mal. Então, quando ele chega no máximo da evolução, tá? Quando esse espírito, tá? Chega naquele ponto máximo, tá? Ele começa a cair em si mesmo. Está lá em Lucas, se eu não me engano, capítulo 2, ou versículo 17. Eu sei lá, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho aqui. Só para a gente dar... Lucas, capítulo 15, versículo 17. O que aconteceu com o filho pródigo? Quando ele chegou no fundo do poço, que é o máximo da evolução, cabeça da serpente, ele começou a cair em si. Meu pai trata os seus servos muito melhor do que eu estou aqui. Ele começa a refletir. E aí ele encontra o quê? O calcanhar de Eva. E aí ele começa a crescer. E é por isso que ele diz, porém hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela, ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então vai ter um encontro da cabeça da serpente com o calcanhar de Eva. Então nós podemos dizer, né, o máximo de uma geração malévola, a serpente, usando da sua astúcia, encontra-se com o calcanhar de Eva. O calcanhar de Eva é a base da evolução. E caindo em si, ele começa a evoluir. Porque ninguém ficará eternamente mal. Não foi assim com todos os espíritos? Ele começa a evoluir.
Né? Aí, quando eles têm a visão, o que eles começam a despertar? Eles se cobrem com a folha da figueira e não da parreira. Tá? A figueira é um simbolismo para os hebreus. A figueira representa a ciência religiosa. Pois eles não comeram do fruto da árvore do conhecimento? Comeram do fruto da árvore do conhecimento, se esconderam dentro da árvore, né? Onde está contida a lei de Deus da consciência, e aí eles se cobrem com a folha da árvore do conhecimento. Vocês já repararam que algumas vezes Jesus vai falar da figueira? Eu vim andando pela estrada e tinha uma figueira que não dava figos, e Jesus falou que essa figueira fique seca. Terá outras passagens onde ele fala sempre da figueira, que a figueira significa a ciência da religião. Por isso é o símbolo da figueira, tá? Quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa simbologia da parábola do paraíso perdido, com esse processo evolutivo, pega o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, capítulo 3, As Raças Adâmicas. E ali vai compreender toda essa simbologia que eu tentei trazer para vocês aqui, que não sei se vocês conseguiram captar a minha explicação. Então, A Caminho da Luz, de Emmanuel, capítulo 3, As Raças Adâmicas, tá? E aí, continuando aqui, né, para a gente fechar essa parábola aqui. Capítulo 3, versículo 17 a 21, da Gênesis, diz assim: Ao homem ele disse: Por que escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira de comer? Maldito é o solo por causa de ti. Com sofrimentos dele te nutrirás todos os dias de tua vida. Com sofrimentos dele te nutrirás todos os dias da tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás a erva dos campos. Com o suor de teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo, pois dele foste tirado. Pois tu és pó, e ao pó retornará. O homem chamou sua mulher Eva. Agora ela tem nome, Eva. Por quê? Porque agora essa geração tem conhecimento. Então, chama-se Eva. Antes era mulher, agora é Eva. Só agora ela recebeu o nome de Eva. Porque agora essa geração tem conhecimento. Eva representa o ser vivente. E aí ele diz aqui: Yahvé, olha só, o homem chamou sua mulher Eva, por ser a mãe de todos os viventes. Yahvé Deus fez para o homem e sua mulher túnicas de pele e os vestiu, tá? Então, é agora, já com conhecimento, que ela adquire o nome de Eva, porque só a partir desse momento o ser vivente tem os olhos abertos depois de comer o fruto, isto é, aclarou-se a consciência. E no versículo 22, diz assim, versículo 22, vamos lá. Deixa eu achar aqui. Depois disse Yahvé Deus: se o homem já é como um de nós, versado no bem e no mal, que agora ele não estenda a mão e colha também da árvore da vida e coma e viva para sempre. E Yahvé Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. Ele baniu o homem e colocou diante do jardim de Éden os querubins e a chama da espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida, né? O homem agora, ele é um ser vivente, que tem ciência de sua vida, e aí ele vai assumir as suas responsabilidades. Ele é expulso do paraíso. Olha aqui, ó. Quando diz aqui, ó, ele baniu o homem e colocou diante,
e colocou diante do jardim de Éden um querubim a chama da espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida. Deus mandou o homem embora. Por quê? Porque o homem agora precisa evoluir para encarnar. Porque ele não é mais sem conhecimento de si mesmo. Já que ele adquiriu o conhecimento de si mesmo, ele precisa da encarnação, não é reencarnação, da encarnação para começar a progredir e ser responsável pelos seus atos. Vamos, para encerrar o nosso estudo de hoje, ver duas questões do Livro dos Espíritos. Questão 132. 132. Parte 2ª, capítulo 2 da Encarnação dos Espíritos. Olha o título do capítulo 2. Da encarnação. Não é da reencarnação. É da encarnação dos espíritos. O objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, Kardec, ele não pergunta qual o objetivo da reencarnação. Ele pergunta qual o objetivo da encarnação. Né? Primeira encarnação, é a primeira. Ele diz assim, Deus lhes impõe, quer dizer, esse impõe no sentido necessidade, a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, processo educativo. Para outros, missão. Porque os espíritos superiores, lembra que nós estudamos isso? Os espíritos superiores, aqueles que estão na 2ª classe, esses não encarnam mais por provas. Aí ele diz aqui, ó, em missão, né? Em missão. Aí não tem mais a necessidade de encarnar por provas. Né? Eles encarnam por missão. Então, tá lá. Na questão, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde achei. Se eu não me engano, é na questão 107. Que ele vai falar que todos, entretanto, ainda têm que passar por provas que atingem a perfeição. Mas depois, ele vai dizer, com exceção, né? Aqui. Deixa eu ver. É o último parágrafo da questão 111. Quando, por exceção, encarnam na Terra, ele está falando dos espíritos superiores. É para cumprir missão de progresso. Então, ele diz aqui, no caso dos espíritos superiores, encarnam para cumprir missão de progresso. Tanto que no último parágrafo da 112, ele diz assim, ó, quando, por exceção, encarnam, ele usou reencarnam, encarnam, e aqui eles colocam, para uns expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, agora vamos dar uma olhada na 1019. Questão 1019. Parte 4ª, capítulo 2, das penas e gozos futuros. 1019, já indo lá para o final. Kardec pergunta assim, poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar
os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliem o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, espíritos que estão chegando pela primeira vez à Terra. Encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido? Olha aí quem está falando. Né? Neste banimento de espíritos, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido? Da expulsão do homem do paraíso? Deus baniu o homem do paraíso. Já que ele alcançou, já que ele comeu do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, já que a Eva, a geração nova, já tem conhecimento de discernir, se ela já entrou dentro da árvore da ciência, já tem a lei divina dentro da sua consciência, ele não pode mais estar ali. Então, ele tem que encarnar em mundos para ir evoluindo. Então, esse trânsito de chegada de novos espíritos e o êxodo daqueles que se rebelam. Aqui está simbolizado tudo isso que nós falamos. A parábola do paraíso perdido, da queda do homem. Temos aqui. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido? E na vinda do homem para a terra, em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva, não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Olha aí. Olha o que ele está dizendo aqui. E na vinda do homem para a terra, em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva, não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Considerado deste ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda perfeita do homem que, assim, só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas e não pelas de seus pais. Então, a gente percebe como a espiritualidade vai usar de todo esse simbolismo do Antigo Testamento para explicar para a gente como vai ocorrer esse processo evolutivo. Então, não tem, né? Adão e Eva, tudo é simbólico. E aí você percebe como é importante você estudar o Antigo Testamento e ver como ele vai se encaixando dentro do que os Espíritos estão trazendo para a gente. Então, a gente vai entender que Adão representa o homem em sua origem, né? Aquele homem sem conhecimento de si mesmo. A Eva, que vem de Adão, se ela vem de Adão, ela é uma geração. A Eva é o Adão melhorado. Vamos dizer assim. A Eva é o Adão melhorado.
que já tem capacidade de perceber as coisas e de usar o seu livre-arbítrio, fazer as suas escolhas. Tanto é que ela dialoga com a serpente, ela sabe que está errado, mas ela cede. Essa geração sem conhecimento de si mesmo é aquela que transfere responsabilidade. A geração Eva, ela assume a sua responsabilidade. Enfrenta o que ela tiver que enfrentar para ir corrigindo isso. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Nessa questão sobre a Eva, a humanidade entende de outra forma, né? Ela que seduz, ela que foi a responsável, né? Então, eu vejo que a história da sociedade em relação à mulher, ela traz essa mancha, vamos dizer assim, né? Daquela que seduziu, daquela que pecou, daquela que errou. Então, ela é sempre, né, a culpada, vamos dizer assim. Não entende dessa forma? É sempre a mulher. Porque a mulher naquela época, né? Tudo que representava o mal, eles personificavam na mulher. Tudo que era o mal, porque era aquele ser, né? Era a mulher daquela época não tinha valor nenhum, era usada como moeda de troca, nem os próprios pais. O pai valorizava a mulher, né? Então, a mulher é colocada nessa posição. Mas, interpretando ao pé da letra, interpretando o texto, não foi assim que Deus viu. Deus não via assim. Tanto que a mulher, ela é a partir de Adão, surge. Que Adão é a primeira geração que chega, vamos dizer assim, chega à Terra. É a primeira geração que surge da Terra. Uma geração que vivia de instintos, né? Que não pensava, só comia. Vivia instinto. A Eva representa o que sai de Adão. Porque a Eva não é uma geração que chegou, que foi colocada depois. Não. Quem somos nós hoje? Nós somos Adão, melhorados. Porque a raça, a humanidade, ela evolui. Quem é que botou Jesus na cruz? Fomos nós. A humanidade, ela vai evoluindo. Porque quem não é reencarnacionista, pensa o quê? Aquele povo morreu. Aquele povo que crucificou Jesus morreu. Morreu, foi para o inferno. Veio uma nova, que não tem divorciada daquela. Não é assim a ideia? É. Mas nós sabemos que não. A gente encarna, desencarna, aí reencarna e vai. Então, a geração Adão somos nós, melhorados. Que aí começamos, né? A cabeça da serpente, o máximo da evolução. Aí encontra o calcanhar da Eva, que pisa nessa cabeça. E caindo em si, bate a dor, bate o sofrimento. Aí o cara desperta e começa a crescer. Começa a virar Eva. E aí aquele grupo vai crescendo. Aí chega um novo grupo, Adão. E começa, e vai. Aí a pessoa diz assim, mas os exilados de Cabela foram Adão? Foram. Não, eles tinham intelecto. Eles tinham muito intelecto. Mas eles tinham moral? Não. Serpente. Né? Geração malévola. Muito intelecto. Porque se eles não fossem, eles teriam vindo? Não. Eles vieram porque não tinham moral. A moral deles estava muito abaixo. Eles eram de grande intelecto, mas estavam aqui, no baixo grau evolutivo. Porque não tinham moral. Cabeça de serpente. Quando bate aqui, quando a dor aí, e caindo em si, começa a evoluir não só intelecto,
mais moral. Por isso é que eles vieram. Quando eles alcançam um grau de moral elevada, aí eles fazem o quê? Voltam para casa. Enquanto não consegue esse grau evolutivo alto, fica aqui, ralando. E aí vem, ó, chega um grupo, rasteja na terra, o seu ventre na terra, come poeira bastante e vai crescendo. É o processo. Então, essa parábola de Adão e Eva, do paraíso perdido, do pecado original, né? Tudo isso está representando esse processo evolutivo do homem. E continua, né? Todo o Antigo Testamento ele é repleto de simbolismos que a gente precisa entender, né? E não é aquela história do Adão com a Eva, aquela história que a gente conhece. Alguém quer falar mais alguma coisa para fechar aí? Denise, tudo bem? Iraci? Ideína? É uma explicação, Rose, que a gente não tinha antes. Então, realmente, é um novo modo da gente pensar, né? Realmente interpretar, né? Tirar da forma, né? Tirar da letra, você entender o que está querendo dizer, qual é o simbolismo disso. Porque, normalmente, a maioria das pessoas interpreta ali, o que está escrito, e é aquilo, e pronto, acabou, não enxerga além. Gostei bastante, gostei muito. É muito interessante essa visão, né? Essa interpretação. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, ela é católica, né? E eu já passei pela igreja católica. Aí a gente não sei que rumo a história tomou, a conversa tomou, eu perguntei, você acredita mesmo que a Eva comeu uma maçã? Eu acredito, mas a Eva comeu uma maçã, sabe? E é tão difícil você convencer, não é convencer, porque eu também estou me convencendo agora, estou aprendendo isso agora, mas é tão interessante você ver no que o outro ainda acredita, né? Como a doutrina abre a cabeça da gente, como a gente vê de outra forma, e é tão interessante assim. Ela acredita que houve o Adão, que houve a Eva, que começou tudo com eles dois, e assim, eu também já acreditei nisso. Muito interessante, né? E tipicamente, geograficamente, é uma coisa praticamente impossível de ter acontecido. E o grande X da questão aí é a gente reparar. Eva dialogou com a serpente e Adão ficou calado. E a conversa dela é uma conversa racional. A serpente coloca a posição, ela contrapõe a serpente e diz, não foi isso que Deus falou, não. Mas depois, mesmo contrapondo a questão da serpente, mostrando que ela sabe o que tem que ser feito, que ela pode comer qualquer fruto, menos aquele, ela se deixa seduzir e come. E Adão calado. Então é para a gente perceber o seguinte, tem uma diferença entre Adão e Eva. Porque depois ela manda ele comer, ele come e não fala nada. E ele não era o homem, o primeirão, o marido, e não fala nada. Ela manda nele. Por quê? Porque ela representa a geração que já tem uma evolução. Por isso que ela dialogou, conversou com aqueles espíritos que estavam ali. E ele não foi capaz disso, nem de discernir o que ele já tinha escutado. Então, aí você percebe. Então, oi, fale. Então, e a gente, no caso, né, quem é católico, eu fui católica, a gente aprendeu no catecismo que a Eva era submissa ao Adão. E aí agora a gente
né, estudando agora, a gente está vendo que não. Além deles dizerem que ela era submissa, e ao mesmo tempo ela era a tentação do Adão, ela que era culpada dele ter cometido o pecado da maçã, de ter comido o fruto. O fruto. Quer Mas a dizer, ao gente, mesmo tempo que ela é culpada, ela é submissa a ele. Dá para entender uma coisa no dessa? entanto, Eva representa o ser Ela vivente, foi a tirada da costela dele. geração, né? Eva representa a geração mais evoluída, que já discerne e tem livre-arbítrio. E no caso da Eva, escolheu mal, mas ela escolheu. E o Adão, E até hoje a gente carrega essa coisa da tentação, né? o Adão é aquele A que. mulher fato carrega até hoje isso daí. E o Adão é aquele Fato que simplesmente é um nome masculino e um nome feminino. Não necessariamente a mulher e o homem. Eva significa a mãe de Eu toda sei. a mãe dos seres viventes, né? Ele é o preso aos instintos ainda. O Adão é a raça presa aos instintos, que só pensa em existir e comer. Eva já é a geração que já raciocina e faz escolhas. Escolhas boas, escolhas, mas já faz escolhas, já tem o livre-arbítrio, já tem a escolha. Muito interessante, né? Muito interessante. Então, gente, vamos dar uma paradinha aí de 10 minutinhos. Quando for 19 horas, a gente volta para estudar o Memória de Suicida, tá bom? Que hoje depois nós temos a nossa palestra. Parabéns para as mulheres. Não sei se ouviram. Ouvimos sim, Aninha. Muito bem.